Pois é, estamos começando mais um Segurança em Foco nessa sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2016, não é? Nós estamos ao vivo nesse exato momento, depois o programa será reprisado. O tema de hoje do Segurança em Foco é um balanço, né, da entrevista que nós fizemos com o secretário Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça na Rádio Gazeta na semana passada e em relação também ao relatório do Human Rights Watch, não é? Também falando em relação à letalidade da polícia e outras situações a mais. E o caso do garotinho de 3 anos que foi espancado, massacrado e morto pelo padrasto, possivelmente pela mãe. Esse assunto e muitos outros dentro desse relatório é o Segurança em Foco de hoje, que nós vamos debater e que está no ar. Pois é, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais um Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. Agradecer aos nossos convidados. Hoje estamos completos, meu querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Doutor Geraldo Magela, também historiador, estudioso. Mais uma vez, muito bom dia, obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Flávio, que da outra semana teve que se ausentar por alguns compromissos pessoais, está de volta também ao nosso quadro. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Também advogado e delegado, eterno delegado, a gente sempre diz que não tem como, se aposenta, mas está no sangue sempre, muito bem. Bom, nós tivemos uma entrevista que vocês devem ter acompanhado com o secretário de Segurança, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, na semana passada, bastante repercutida, né, com várias situações que nós debatemos, em relação à questão policial em todas as suas nuances. E uma das coisas que a gente debateu, que eu acho que é importante que a gente comece a discussão hoje, vamos ficar com o tema um pouco mais solto, em relação a policiais que são extremamente treinados, não é, formados para um combate ou para uma investigação, e eles acabam sendo deslocados, digamos assim, daquela função mor do qual ele foi treinado e foi, né, adquirido para isso, para ficar numa função administrativa, por exemplo. E eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso. Acho que é importante, vou começar com o doutor Flávio, que está dentro, inclusive, desse sistema, já viveu isso, inclusive, e vive até hoje, enfim, dentro dessa nuance. Um policial extremamente treinado hoje, ele pode, de repente, estar numa recepção apenas para dizer informações se o delegado está, se não, se sim, se tal. Enfim, não desmerecendo, acho que é importante que se tenha policiais nessas funções, mas não com a qualificação do qual ele foi preparado, porque, de repente, nós possamos estar perdendo, inclusive, estamos perdendo, pessoas estritamente qualificadas, extremamente qualificadas para o combate ao crime, ao invés de deixá-lo apenas abrir uma cancela, dar informações simples que poderiam ter sido contratadas pessoas que não precisassem ter, né, toda essa qualificação. Então, eu vou começar com o doutor Flávio. O senhor concorda com isso? É necessário? É uma determinação da tropa, digamos assim, ou da legislação, de que seja um policial formado, que faça uma função como essa? Bom dia. Bom dia. A Polícia Civil, ela faz concurso para policiais, né? Então, na malha curricular, você tem várias disciplinas, né? Aí, combate em zonas de alto risco, né? Patrulhamento, tiro. Aí você forma um policial, o básico do policial, aí ele sai da academia para uma função administrativa, mas é muito fácil flagrar policiais fazendo atividades burocráticas como protocolo, secretariando alguma autoridade, enfim, funções eminentemente administrativas. Então, o Estado investe, paga adicional de periculosidade por essa função e a pessoa está num ambiente refrigerado, desenvolvendo suas atividades. Então, é um gasto, seria desnecessário, você formar uma pessoa e para ela não desenvolver aquilo para que ela foi formada. Então, eu defendo a necessidade de concurso para as áreas administrativas das polícias, tal qual para as áreas médicas, para as áreas, enfim, toda a área técnica tem o seu quadro administrativo. Mas quando essa ideia foi lançada e o secretário disse que nunca falou dessa história de soldado temporário, né? Eu acredito que a linha seja um concurso para administrativa. E quando você imagina implantar isso na polícia, as pessoas com a mente, não sei,
brilhante, talvez, diz que só que essas pessoas da área administrativa não teriam a formação ou devido preparo para ter o sigilo das atividades. Eu não sei. Essas argumentações sempre existem, diz que coisa de polícia é só para a polícia e ninguém pode mais entrar ali. Quando você vê que em toda a tropa você tem pessoas mais graduadas vazando informações e até praticando crimes, e não é por aí. Eu acredito que dessa forma fica um saco sem fundo, né? O Estado gastando mais e mais com pessoas que não é que você vai pagar mal ao administrativo, justo, né? mas é pagar o justo para determinada função. E se você investiu naquele policial para que ele fosse um combatente, um investigador, ele não pode estar num gabinetezinho assinando livros de protocolo ou servindo cafezinho a outro, secretariando alguém. Isso é um desperdício e isso tem que ser estancado. Muito bem. Então, e a gente acaba perdendo, né? De repente, um profissional de excelente qualidade que poderia estar no combate, né, aos atos delituosos e criminosos e, de repente, ele está lá apenas numa função administrativa, né? E assim, a gente ouve algum comentário assim de que o policial que trabalhou 20 anos na área administrativa não pode ir mais para a rua. Como é que se pode condenar uma pessoa dessa forma, né? Dizer, olha, não, você que trabalhou na área administrativa há tantos anos, você não... Pronto, você vai morrer aí. Você está chancelado como incompetente de ir para as ruas, diria isso. É terrível, né? Chancelou, carimbado. Isso são coisas do Estado que alguém precisa modificar isso, né? A gestão moderna não permite mais esse tipo de conceituação. Fantástica essa observação. Doutor Leonardo, o senhor concorda com isso? Até como advogado, já pensou você colocar advogados que, de repente... Que, aliás, como é que a ordem dos advogados do Brasil seria? Por colocar advogados, por exemplo, para uma recepção, o advogado, por exemplo, para o estacionamento, né? Não seria também uma estagiários. Coisa assim? Pois é, né? Enfim. Essa questão da doutora Flávia foi muito feliz nas suas palavras, quando falou que, e aí o que a gente observa é uma incompatibilidade entre a formação do policial e a função que ele exerce. A formação com uma grade curricular, uma grade pesada, né? Inclusive até é como se fosse um teste para homologação na aprovação pelo concurso público. E é você conseguir absorver o conhecimento que vai ser feito na atividade fim do policial, seja policial civil, seja policial militar. E aí, no final das contas, o cara tem toda essa preparação, faz o concurso público, passa, às vezes, anos estudando, e a função que ele vai exercer é uma função meramente administrativa. Se a gente faz uma comparação com outros órgãos, como o Ministério Público e a Justiça, ele tem concurso específico para aquela área. Por exemplo, há pessoas que ficam na secretaria, geralmente são terceirizadas. Eu digo um exemplo do Ministério Público, terceirizada. Há pessoas que servem um cafezinho, que são terceirizadas, ou então pessoas contratadas para aquela função de copeiro. Não que um policial faça isso, mas já serve algumas vezes. Mas para a função administrativa também tem a ver pessoas contratadas. Até porque uma função administrativa, ela exige uma gerência. Claro. E certamente alguém que não tem formação em administração, ela não vai alcançar o grau de excelência que tem alguém com essa formação. Eu posso me esforçar, por exemplo, para arrumar a minha sala, mas jamais vou ter uma visão do arquiteto. A diferença é essa, ou do design de interiores. Ele estudou para aquilo, né? Não tem como, é incompatível. Então, isso é uma situação aberrante, porque há um desvio de função do policial, há uma perda pela sociedade, porque há pessoas que poderiam ocupar aquela função que não ele, e mesmo assim acontece aos mundos. A gente vai ao fórum e percebe que quem faz a segurança do fórum são policiais militares. É o primeiro erro. Segundo, o policial militar, muitas vezes, quando vai em juizado especial, é aquele que vai observar qual é a ata da audiência. Por favor, qual é a audiência? Tal. Aí ele chama a pessoa para a audiência. Isso ou é um policial militar. Militar. E aí você percebe que, como o policial militar, ele trabalha na prevenção do crime, geralmente ele é o primeiro que chega ou na hora do flagrante ou momentos após o flagrante. Então esse cara deve ser uma pessoa preparada psicologicamente e preparada também fisicamente. E você percebe que esse movimento de abrir e fechar a cancela não favorece o seu aspecto físico, de forma que, se ele correr 50 metros, eu acho que ele não consegue mais correr depois de um mês. E até menospreza a pessoa que poxa vida, lutou para conseguir o concurso público, que tem uma certa formação, né, até graduada e tudo mais, e está numa função naquela. Por mais que seja mais tranquilo, a gente entende
que às vezes algumas pessoas, alguns policiais preferem ficar numa função como essa, que talvez seja mais branda, mais tranquila, menos arriscada, digamos assim. Mas o Estado não pode permitir. Mas o Estado não pode permitir, porque na verdade ele tomou a decisão. É como acontece, por exemplo, com garis. Os concursos públicos de alguns garis, mudando rapidamente aí, verdade. e as pessoas fazem um concurso e lá começam a lutar juridicamente para trabalhar na parte administrativa. Você fez o concurso, você leu o edital, e o edital é específico para gari, para você ir correr, buscar a coleta de lixo. É o caso do policial. Depois, agora eu queria ficar no administrativo, porque realmente... Você fez um concurso para aquela. O objetivo era aquele. Você sabia que ia para o combate, você sabia que ia entrar para o mundo da polícia, que tem todos esses riscos. Então, depois você quer desviar a sua função? Não dá. Então, a discussão é interessante, essa discussão de desviar as funções, né? Principalmente dos militares, né? Dos policiais, de uma forma em geral, civis militares, porque você acaba perdendo mais uma peça importante no combate ao crime para fazer funções totalmente simples, que qualquer outra empresa terceirizada ou uma contratação específica para aquela área poderia resolver. Assim, sempre quem ocupa as funções em cargos específicos, sempre tem alguns que vão ocupar cargos administrativos. Um exemplo aí é a corregedoria. A corregedoria geralmente tem um delegado, o promotor, o juiz corregedor, e ele chega e indica alguns colegas para atuar com ele juntamente na corregedoria. Isso vai acontecer, mas são aqueles cargos que têm um poder, digamos, de mando, né? Porque ele conhece o métier policial, do Ministério Público, né? Mas tem aqueles que vão executar as ordens. E aí não cabe você tirar um policial civil, por exemplo, numa função investigativa, para deixar o cara somente em uma função burocrática. Como fazem nas delegacias que ficam de carcereiros, né? Também. Essa é a primeira desvio de função, também terrível. É preciso se inovar na gestão. Por exemplo, você tem estagiários em todas as áreas de governo. Mas na polícia você não tem. Você tem estagiário no Ministério Público, você tem na Justiça. Você não consegue colocar estagiário na polícia. Mas um policial de formação não deveria passar por algumas nuances? Seria importante? Você imagina as delegacias tendo na recepção estagiários, né? Atendendo as pessoas, de serviço social, trazer o pessoal do direito também para os cartórios. Então, tem muita demanda o Estado para recepcionar esse povo. Agora, enfrenta muita resistência das corporações. Das corporações, né? Das entidades classistas. Porque, está tomando emprego... O Estado, daqui a pouco, isso é, como eu digo, um saco sem fundo. Sem fundo, é verdade. E depois você está reivindicando salário, por que não participamos da modernidade da gestão e para que nossos salários possam ser aumentados, né? Quando você diz que não tem gente e não temos efetivo, mais concurso, tá, mais gente, e como é que a gente vai ter um salário assim, significativo se você bota mais gente e você não consegue ajustar, processo de gestão que você possa ter um avanço? Não, eu posso avançar isso com modernidade na gestão e não necessariamente com concurso, enchendo mais de gente e continuando com os mesmos modos, as mesmas gestões. É importante até para a própria formação do estudante, exemplo, estudante de Direito, que ele estagie também na delegacia de polícia. Lá é possível o delegado de polícia venha fazer um interrogatório, faça as perguntas e quando ele vai digitando a ata, vai saber como é que é feita uma pergunta, qual é a forma que se o ambiente da delegacia, inclusive, né? Isso, qual é a forma que a delegacia trata para proteger aquela pessoa que é suspeita, que foi preso, qual é a forma que o advogado faz. Despertar vocações. Pois ver se ele tem vocação para o aspecto criminal, ver como é o ambiente, né, nessa parte do crime, né? Deixa eu ouvir o nosso querido Geraldo Magela, está ali prestando atenção, analisando alguns detalhes e eu, enfim, você está com o microfone na mão, né? Enfim, que eu olhei aqui. Do Geraldo Magela, primeiro bom dia. Ele estava com o microfone ali, eu pensei, mas ele está com o microfone na mão, muito bem. Então, Geraldo Magela, o que você tem a dizer sobre relação a isso? Você concorda com isso? Acha que já deviam ter sido feitas mudanças nessa maneira de colocar os policiais em áreas administrativas e tendo aí aumentando muito mais o efetivo e colocando os policiais, que foi o exemplo maior aqui, mas outras situações, por exemplo, em loco, no qual ele foi designado e o concurso foi designado para aquele objetivo? Bom dia. Bom dia, eu concordo, acho que é um desperdício total e o resultado disso é a ineficiência, aumentar ainda mais a ineficiência das polícias, né? Aqui fora de Alagoas, não é um privilégio só nosso, não. Essas áreas que foram tocadas são áreas
pacíficas. Ninguém discute da ineficiência desse modelo, né? Esse modelo faliu há bastante tempo. Agora, se nós ampliarmos a gestão no sentido de você ter uma gestão moderna nas polícias, por exemplo, a área de estatística das polícias, ela é sempre uma área improvisada. Se tem lá um major, um tenente, um capitão, ou um sargento, etc., ou um delegado, ou uma delegada, ou um agente da Polícia Civil, que se especializam ali em cursos rápidos de programas de computadores e juntam aqueles números e até formam uma estatística que melhora em relação ao que se tinha no passado. Mas está distante de você ter um setor estatístico nas polícias de profissionais da área da estatística, que é uma outra coisa. É a mesma situação de você colocar um exemplo até que o Leonardo deu, de você ter o seu escritório, a sua casa, você faz um monte de mudanças que você acha que é pedreiro, que é arquiteto, que é engenheiro, que é mestre de obra e, na verdade, você não é nada disso, é um improvisador. Claro. E gastou dinheiro, gastou tempo. Quando você põe na mão de um profissional da área, ou seja, de um arquiteto, você vai ver que o sujeito fez um negócio que está muito mais bonito, muito mais racional, espaços, né? Do ponto de vista econômico, é muito mais econômico e dá muito mais eficiência e beleza ao trabalho. E ergonômico, né? E ergonômico. Então, do ponto de vista da modernização das polícias, você imagine, por exemplo, como é que eu vou fazer o planejamento da polícia se eu não tenho especialistas na área de planejamento? Então, eu acho que, eu vou planejar o mês tal, então, daqui a um ano, eu vou elaborar determinadas áreas e determinadas ações, mas que tipo de projeto você tem para a polícia de 2016, 17, 18, até 2020? Que tipo de segurança pública você planejou a partir das ações, do efetivo que você tem, que tipo de efetivo, que tipo de projetos você vai pensar para o presídio, para todas as áreas que você vai buscar dinheiro onde? Então, não, mas esse oficial, esse delegado, esse outro profissional, esse cara é muito bom, esse cara viu o curso ali no Ministério, etc. Então, esse cara é excelente. Nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre isso é verdadeiro. Então, veja que não há efetivamente que se possa chamar de um planejamento. Como o planejamento no Estado, de um modo geral, é sempre improvisado, não é uma área valorizada, tanto é que a Secretaria de Planejamento, não vejo nenhum deputado brigar para ser o secretário de Planejamento. É uma área sempre que está lá, é um secretário de segunda linha. Né? Tanto é o secretário de Planejamento, quanto é o ministro do Planejamento do Brasil. São cargos e funções, e as secretarias municipais também. Que são as mais importantes. São importantes, são estratégicas, né? Mas como não dá visibilidade e trata de uma coisa que ninguém... muito trabalho, né? Não, e que ninguém no futuro... Politicamente, talvez, não seja mas importante. o próprio gestor, ele não acredita em planejamento. Fazendo um paralelo, numa empresa privada, o planejamento é essencial. É essencial, é o esteio da empresa. É o essencial. No Estado, não. Sem planejamento, você nem começa o ano. Perfeitamente, é isso que eu estou dizendo. Então, volta àquela discussão que a gente sempre trouxe aqui. Vão fazendo as coisas na base do improviso. Não há um projeto, não há um estudo para dizer assim, gente, os nossos objetivos são esses. A partir dessa, agora a nossa meta é essa, nós temos o objetivo disso, daquilo, vamos lá, vamos cumprindo. Não há isso, é uma coisa na base do vamos lá que vai dar certo, isso? Né? De onde é que vem esse dinheiro? Quanto custa? Como é que viabiliza isso? Isso é o processo de planejamento. Então, mas nós temos o PPA, então existe essa sigla mágica, o PPA. Então vamos trabalhar do PPA. O PPA é um Ctrl-C e Ctrl-V. Todas as secretarias já participei disso. Isso é uma farsa. Agora, como tem a lei, é para cumprir. Agora, depois que você bota ali, publica no Diário Oficial, é uma farsa, ninguém cumpre nada daquilo, não. Então, o fato é que você não tem planejamento. E ao não ter planejamento, você vai incorrer nesse tipo de situação que nós vamos vivendo. Melhorou bastante, mas já chegamos ao ponto de ter, nos gabinetes militares, milhares de policiais militares dentro dos 4 ou 5 gabinetes militares que tem aqui em Alagoas, no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Prefeitura e Gabinete do Governador. Eram milhares de pessoas, com um salário tranquilo, com diárias, com uma certa tranquilidade e com promoção garantida. Reduziu bastante isso, mas isso ainda não é o suficiente. Tanto é que na portaria do Palácio tem lá umas moças e tem lá a vigilância particular e não tem nenhum problema. Tem lá um detector de metais, não tem nenhum problema.
Não precisa estar lá um soldado, um tenente, um capitão para fazer isso. Você é recebido por órgãos públicos. Vigilância privada. Por segurança privada. Eu achei fantástico isso, é verdade. Nos órgãos públicos federais, a segurança é feita por empresas privadas que são contratadas para vigilância. Justiça Federal, agora, imagina se você pegasse a Marinha, a Polícia Pública da União, a Receita Federal. A Polícia Federal, ela faz somente a função... Não, a Polícia Federal tem segurança privada. Tem quadro administrativo. E olha só, a Polícia Federal que tem informações, né, sigilosíssimas, digamos assim, e ela confia, então, na empresa privada. Então, o Pentágono, a CIA, todos têm questão de mentalidade e vontade de querer fazer. Que não são da área de investigação da CIA, do Pentágono, do FBI, de todos os centros de inteligência do mundo, das Forças Armadas do mundo, tem isso. Exatamente. Deixa eu ir para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso e sobre também esse relatório, que o Brasil foi citado nesse relatório mundial em 2016 da organização Human Rights Watch, né? Para a gente poder debater sobre isso. Ele fala em relação à letalidade da polícia, a superlotação dos presídios e uma série de situações também. Enfim, a gente vai discutir sobre isso e vocês vão debater entre si tanto essa situação como também os dados e os números que foram citados dizendo que o Brasil enfim, acabou sendo aí mais uma vez cotado como a polícia que mais mata do mundo. Enfim, logo após o intervalo a gente volta já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. É verão e o Festival Maceió Verão já começou. Durante o mês de janeiro, Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos. Neste domingo, dia 31, tem Vibrações, Favela Soul e Jorge Benjor, encerrando com muita alegria. Você não pode perder. É na Praça Multieventos na Pajuçara, a partir das 5 da tarde. Venha fazer parte dessa festa. Confira a programação completa em maceió.al.gov.br. Realização Prefeitura de Maceió. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar.
precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Pois é, estamos de volta com mais um bloco do Segurança em Foco. Nesse bloco agora, o segundo bloco, geralmente os nossos convidados debatem entre si o tema que nós vamos trazer agora. Eu falei em relação ao relatório da Mundial 2016 da organização Human Rights Watch, né? Que contempla aí e compila, inclusive, os abusos de direitos humanos em 90 países pela violência policial e pela superlotação no sistema prisional. E ele fala o seguinte, que a organização alertou para o crescimento de 40% do número de pessoas assassinadas pelas forças de segurança no Brasil em 2014, inclusive as estatísticas mais recentes disponíveis na época da elaboração do documento. E segundo dados, levantamentos pelo Fórum Nacional de Segurança, foram cerca de 3 mil vítimas em todo o Brasil. O relatório ressalta que parte dessas mortes são resultados de confrontos onde a polícia usa a força de forma legítima. Contudo, uma outra parcela dos assassinatos são, na realidade, execuções extrajudiciais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse relatório que vocês já tiveram acesso, enfim. É um relatório que ele especifica o direito das crianças, a liberdade de expressão e associação, direitos do trabalho, a orientação sexual, enfim. Mas como nós estamos falando da questão da segurança, e ele fala também em relação aos presídios, que nós estamos praticamente, se você for analisar, fazer um resumo, ele diz que nós estamos numa chamada de enxugar gelo, não é? Nós estamos prendendo, maltratando, distratando, enfim, e jogando, é como se fosse uma fábrica de, eu não sei nem como é que eu posso falar isso, de criar Frankensteins, né? Algumas pessoas disseram isso, que você coloca lá dentro o cara todo arrebentado, ele vai lá para dentro, ele se forma um monstro e é colocado para fora para atacar a sociedade, e a polícia com o papel de defender esse monstro que foi criado lá dentro do sistema penitenciário. E com isso cria-se essa roda gigante. E aí vem a história. A polícia está matando mais porque ela está indo para o confronto e a ousadia dos bandidos tem crescido? Esse é um questionamento. E eu queria que vocês debatessem sobre isso em relação a esse relatório. Vou começar com o doutor Flávio. Veja só, por favor. Essa instituição, ela repete conclusões, essas mesmas conclusões a cada ano, né? Agora, uma novidade que eu destaco aí nesse relatório aumentou a letalidade, né, das polícias, e quando você vai tentar estabelecer justificativas para isso, os bandidos se armam cada vez mais. Se você for ver o percentual da evolução no armamento da bandidagem, deve ir para 400%. Verdade. Então, e a ousadia também, a ousadia vai para milhares. O bandido se sentia coagido quando a polícia pedia para ele parar, ele parava, jogava a arma e se rendia. Hoje ele revida e vai para o confronto, né? Então é diferente. E essa relação do tráfico com a polícia, ela
isso se repete no mundo todo. O México está insuportável, né? É a terra dos cartéis em que o México perdeu o controle. Eu temo que o Brasil seja o próximo. Porque a gente fazia muita... Nós somos a Argentina amanhã, nós seremos o México amanhã em termos de criminalidade. Isso é perigosíssimo, né? Isso porque é terrível. Lá no México é a terra dos cartéis criminosos, né? Aqui nós temos as facções criminosas, que é a mesma coisa. Ocupam o espaço do Estado, dominam, e a sociedade não fica sem acreditar no Estado. Daqui a pouco vão surgir as forças de defesa para se contrapor a isso, e o que já ocorre no Rio com as milícias, né? Mas voltando aqui, esses 40% de letalidade é próprio de quem está sendo confrontado. A polícia não chega para matar, a polícia ela é afrontada e é o instinto de sobrevivência, e o Estado não pode sucumbir a uma ação criminosa. E o mais interessante disso tudo é que a polícia militar, que tem o maior número de letalidade, ela foi quem mais reduziu homicídios no país. O São Paulo chegou à taxa que saiu da taxa que significa endemia, que é mais de 10 por 100 mil. São Paulo chegou a 8,5% por 100 mil habitantes. Então, será que é isso? Como é que se conseguiu isso? O Estado conseguiu ser respeitado? Como se conseguiu isso? São estudos que vão trazer mais dados científicos, estatísticos, para que comprove isso, né? Mas isso é uma realidade já vista por essa instituição. O Rio diminuiu a letalidade, mas esse ano já aumentou, mas também continua reduzindo homicídios. Quando você for ver o ano, se a gente para o ano, a gente vai ter análise do ano de 2015 de Alagoas. Você vai ver que a polícia também cresceu na taxa de letalidade e reduziu homicídios. Exatamente. Então, são coisas aí que cientistas, os estudiosos de polícia têm que se debruçar para encontrar justificativas. Sobre esses detalhes, né? Porque você acaba criando uma situação e uma ojeriza em relação ao país e também ao Estado, em relação a essa violência que parece que só nós matamos, essa confusão. Na verdade, existe uma guerra declarada, uma guerra civil declarada há muitos anos, e toda guerra tem as suas baixas. Nós, inclusive, pessoas morrem mais aqui até do que no Iraque, digamos assim. Mas por conta disso, você fala muito bem em relação ao México. Se nós entrarmos, já estamos próximos disso, por conta da quantidade de facções que nós temos, e vamos aumentar esses números, consequentemente, porque a polícia vai ter que enfrentar de igual para igual, infelizmente, porque não se há mais respeito pelo braço armado do Estado, em todas as suas nuances. Hoje os bandidos ridicularizam os policiais, matam, perseguem e covardemente os matam às vezes quando eles estão nos seus dias de lazer, com a família e muito mais. Então imagine, não há uma guerra declarada? Então é terrível isso. E o sistema penitenciário, né, que seria a reciclagem desse pessoal, aí é uma reciclagem para pior. Inversa, né? É uma reciclagem inversa, você recicla para pior. Então, o Estado tem que resolver esse problema, também, né? Acho. Hoje eu acho que o relatório, ele sinaliza algumas conclusões que o próprio Flávio falou, que vem se repetindo. A questão do penitenciário no Brasil é recorrente, vários relatórios que baixar no Google os relatórios anuais dessa ONG, vai ver que o Brasil não sai dessa posição. Agora, tem pontos que eu acho que são importantes discutir. Essa questão da letalidade da polícia. Quanto maior a redução dos homicídios, aumenta com o confronto com polícias, aumenta a letalidade de policiais no confronto. E também, evidentemente, de civis, não policiais, bandidos ou não. Agora, um fator importante para ser analisado é o papel do Ministério Público nessa questão e das polícias técnicas. Como estão sendo feitos a identificação do que auto de resistência e a execução. Então, essa maquiagem que no Brasil vem sendo feita ao longo do tempo, e em Alagoas, por exemplo, os números não são precisos e não são dados como oficiais, mas já se passa de 100. Já passou de 100. Então, para
um Estado que não está em guerra como o Rio de Janeiro, ou dito como em guerra como o Rio de Janeiro, você não tem facções minimamente próximas das que operam no Rio de Janeiro, que operam em São Paulo e em outras, para não falar do México, ou na Venezuela, etc. Nós temos um tipo de polícia que está falido. Esse tipo de segurança pública está falido. Porque você tem policiais que estão morrendo por despreparo e por incúria dos seus comandantes. Então, essa é a discussão que as polícias não querem fazer no Brasil. Você ou muda a filosofia da segurança pública no Brasil, ou nós vamos persistir nessa marcha que você não vai saber onde nós vamos chegar. Se está ruim hoje, já teve ruim no passado, está piorando nesse aspecto. Porque o tráfico não tem diminuído, tem aumentado. O tráfico é uma economia que cresce no mundo. Não cresce só no Brasil, nem em Maceió. Ela cresce no mundo. Movimenta um volume imenso impressionante de recursos. E quem está na ponta do tráfico não é quem comanda o tráfico. E as ramificações do dinheiro sujo do tráfico, essas ramificações, ela entra no mercado, na indústria, ela entra no mercado financeiro, ela entra em várias outras áreas da economia formal. Porque não é o pé rapado que está lá na favela ou no presídio que ele comanda e opera toda a parte financeira do tráfico. Nem em Alagoas, nem em São Paulo, nem no Rio, nem no Brasil e muito menos no México. Quem está morrendo na ponta o varejista do tráfico, o dono da boca de fumo, da boca de pó, de crack, etc., não são os operadores do tráfico. Então, as polícias no Brasil e as polícias na América, enquanto instituiu a guerra contra as drogas, a guerra contra as drogas tem levado as polícias para muito mais baixo do que se imagina. E vai levar muito mais, porque não será com essa guerra declarada que você vai reduzir a violência. Porque você tem, mesmo que você tenha boas polícias, você tem todas as outras áreas que podem evitar que jovens e adultos e crianças entrem no tráfico, mas que eles estão entrando. Porque não tem nenhuma rede de proteção. Você não tem escola, você não tem cultura, você não tem absolutamente nada. Quando a Colômbia passou a ser o principal polo de violência em função do cartel de Medellín, do cartel de Bogotá, etc., em uma década, a Colômbia reduziu bastante, mas com muito investimento. Quem chega em Bogotá, quem chega em Medellín, você vai ver investimento na área social, na área do emprego. Nas áreas mais carentes, né? Exatamente onde está o tráfico. Continua o tráfico? Continua, mas não continua com o poder que ele tinha lá. Quer dizer, o Estado restabeleceu o respeito e o carinho e a confiança da população. E agora, a tendência é de reduzir mais ainda a violência, porque você tem uma guerrilha de 50 anos. E está se chegando ao ponto da deposição de armas, em comum acordo, numa negociação que envolve os Estados Unidos, que envolve sobretudo Cuba, para a deposição das armas das Farc e do governo, a redução do enfrentamento da guerrilha. Então você vai ter, inevitavelmente, um período de calmaria na Colômbia. Houve uma confusão ali também, né? De um componente político e ideológico para o crime. Sim, né? misturou tudo. Misturou tudo. Foram para o tráfico, né? Misturou tudo. Mas isso aí você... É banditismo puro. Mas entre o Pablo Escobar e os comandantes da guerrilha, se havia algum ponto de convergências, mas os dois lados eram violentos. Os dois lados eram violentos. Os dois eram truculentos. Na discussão, quando você bota lá os números, você está vendo que as pessoas que foram mortas, tantos políticos, senadores, de sequestro, de padres, de vereadores, de prefeitos, de senadores, de candidato a presidente da República, como foi aquela senadora que ficou anos sequestrada, todo esse clima, esse ambiente de violência... 2.323 dias sequestrados. De violência, ele influenciou e impactou bastante na sociedade colombiana. A tendência disso é reduzir mais ainda, mas tem investimento. Não foi só com polícia, foi com o lixo, foi com escola, com teatro, com toda cidadania, né? E com emprego e renda. Então, o Rio de Janeiro com a UPP é um grande laboratório. Nós não podemos... Você discorda disso, discorda daquilo, mas a crise do Rio de Janeiro, ela é uma crise que é a crise do Brasil. Se a UPP cair, volta tudo... Que está acontecendo, é o que está acontecendo, né? Quando as UPPs chegaram,
os criminosos se afastaram, né? Aquela cena... Momentânea, aquela cena ali, ele fugindo e tal. Então, eles fugiram e ampliaram, vamos dizer assim, a fronteira. Como eles ampliaram, eles começaram a ter atividades mais distantes do ponto da favela, né? Daquele antigo centro de comando. Agora, como houve um enfraquecimento das UPPs, eles estão voltando e voltando mais fortes. Isso, porque eles fizeram a outra fronteira toda e agora vem maior ainda. Ampliou e agora pronto, vai a reconquista do ponto inicial. Se isso ocorrer, aí... Acabou, não tem nem segura. Então, essa é a discussão que, para mim, é o principal um dos pontos que o relatório indica é esse. Como o Ministério Público e as outras áreas do Estado se portar diante disso. Para ter o controle da polícia. Não é que a polícia não vai ter enfrentamento. A polícia terá inevitavelmente enfrentamento. Agora, até onde é o enfrentamento e a execução? Entendi. Então, pois não, Leonardo. A história é chegar... Né, com o enfrentamento que tem que ser, né, a ostensividade para a polícia, para chegar, para mostrar força, chegar e dominar, mas logo em seguida é preciso que venha a cidadania também. O Estado precisa também acompanhar isso, é isso que o relatório também pede, que acompanhe, porque senão fica um trabalho apenas de enxugar gelo da polícia, ela morrendo, matando, e o outro pedaço não vem. Exaure. Um tio que é carioca, né, e o pessoal, todas as semanas sai alguma notícia sobre a UPP, sobre o sucesso, etc., né, e ele estava me falando justamente isso, de que a UPP conseguiu ocupar o seu espaço, conseguiu afugentar as pessoas que naquela região eram perigosas e agora começaram a voltar. Os policiais da UPP se sentem acuados e os próprios policiais se sentem desamparados pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. Aí houve lá uma discussão para saber o seguinte, onde é que vai sendo canalizado os investimentos? Aí houve uma discussão para saber se o investimento iria para a Copa do Mundo, se está sendo feito em estrada, em infraestrutura, e ao mesmo tempo se esquece do policial. E aí já começou a haver um movimento dos próprios policiais contra o próprio Estado, que nos colocou em uma função de risco, ao mesmo tempo não oferece ao policial a proteção necessária para que ele permaneça em uma função de um risco elevado. É porque o Rio foi privilegiado por 2 grandes eventos, 3, né? O PAN, a visita do Papa, a Copa das Confederações e a Copa. Do Mundo. São os 4 maiores eventos do mundo, do Rio de Janeiro. E uma cidade com investimento gigantesco e mesmo assim ela dá mostra de uma falabilidade absurda de um projeto que seria muito bem iniciado. Sobre essa questão que você falou, sobre a questão desse círculo vicioso, né? Hoje se estuda o seguinte, há uma diferença muito grande entre aquele que está presente na letra fria da lei e a própria realidade. Tanto é que quando se quer proteger policiais, não pode ser feito como fez o Estado. Agora, se você matar um policial, seja policial rodoviário federal, policial federal, militar, por ser policial, ou seja, havendo nexo com a função, será um homicídio qualificado. Quer dizer, a forma que o Estado usa para proteger o seu policial é transformar no papel o homicídio em homicídio qualificado. Quer dizer, a letra da lei não parte do caso concreto. É a mesma coisa em relação aos presídios. Se o presídio tem como objetivo na própria lei ressocializar o preso, a realidade mostra que o presídio serve para castigar o cara através de uma dissocialização, formando a pessoa para sair muito pior do que entrou. Então, o ciclo vai acontecer por essa organização aí do Estado que é mal sucedida, como destacou o Magela, e vai acontecer sempre. O que se observa é que as estatísticas vêm a demonstrar apenas que a única forma de estabelecer o combate ao crime seria através da própria polícia. A polícia sozinha é incapaz de combater o crime. Se você triplicar, quadruplicar o número de policiais, a estrutura ela não vai ser capaz de combater o crime, porque a pergunta é feita como aquela pessoa foi inserida naquele mundo. Será que foi o abandono do Estado? Será que é a falta de políticas públicas? Falta de oportunidades. Será que é alguém que é preso ilegalmente de forma abusiva e não tem sequer a chance de conversar com o juiz? Muitas vezes após 2 anos, né? E até para isso surgiu a audiência de custódia, que é para estabelecer o contato em 24 horas do réu, do suspeito, do preso em flagrante com o juiz, trazendo ao processo um elemento humano, evitando prisões abusivas e uma economia para o Estado de cerca de 40 ou 50 milhões de reais por ano só com prisões e tornando a prisão algo necessário ao processo, não como uma forma de pena antecipada. Muito bem.
Pois não, eu preciso terminar o programa, mas enfim, pois não. Pode fazer, doutor Flávio Saraiva. Só para lembrar que o Magela apontou que a polícia tem dificuldade nas estatísticas, né? Eu acho que a dificuldade maior é na análise criminal. A estatística, a gente tem softwares aí já que consegue computar até metadados para você fazer um processamento inteligente e estabelecer os gatos que quiser. Agora, precisa-se analisar essas estatísticas. E aí, esse é uma coisa mais complicada. Nós precisamos formar analistas criminais. O que vai ser feito com essa estatística, com esses dados, é que é um problema. É parte do planejamento da operação e do planejamento. E aí, muitas vezes, as pessoas seria o start, então, para se começar, então. E quem trabalha com crime, né, quem vive de combater o crime, etc., ele tem uma visão interessante sobre isso. Mas, de repente, o que precisa é algo mais. São pessoas com formação em outra especialidade para conseguir abrir o campo de visão. A boa apuração dos dados dará um bom resultado estatístico e a análise da estatística vai refletir o quê? Na sua ação imediata, de médio e de longo prazo. E você aí vai ter a análise de como você vai planejar as ações policiais. Sem isso, é enxugar gelo. É verdade, muito bem. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui a nossa discussão, fantástico aqui. A gente pode trazer o próximo tema para a próxima sexta-feira, o vídeo monitoramento dos presídios, que foi lançado agora com o governador Renan Filho, várias câmeras que vão monitorar dentro do presídio. Será que com esse vídeo monitoramento ali, 24 horas de dentro das celas, dos pátios, diminuirão as fugas ou evitarão os usos de celular e companhia limitada? O uso da tecnologia na segurança pública, né? Exatamente. Será o nosso tema na próxima sexta-feira, doutor Flávio. Muito obrigado, então. Desejo uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. É bom voltar. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde, doutor Magela. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Geraldo Magela. E o doutor Leonardo de Moraes, advogado e criminalista, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e bom fim de semana. Para nós todos, né? Muito bem. Boas prévias aí, não é? Vocês vão ao Pinto? Ao Pinto da madrugada. Eu vou hoje a Jaraguá Folia, amanhã Pinto e todos os outros blocos. Você é um folião. É uma coisa impressionante. Que energia o historiador tem, não é? Muito bem. Poder econômico. Muito bem. Olha, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Essa turma não tem jeito aqui. Isso é ótimo. Vamos continuar discutindo os assuntos aqui após aqui o programa. Obrigado a você pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 9h30, com o Segurança em Foco. Tá bom? Muito obrigado a todos e até lá.